Vamos nós aqui, pessoal. De novo, uma questãozinha da UERJ Vestibular 2015, questão bacaninha de deslocamento de equilíbrio com análisezinha gráfica, tá bom? Fica grudado até o final, porque é assunto de deslocamento, ó, importante pra caramba, para você que vai fazer UERJ e para você que vai fazer qualquer outra prova no Brasil, tá legal? Então, fica ligado aqui, fica ligada nesse nosso vídeo até o final para você sanar suas dúvidas em relação ao deslocamento de equilíbrio. Vamos fazer uma revisãozinha bacana aqui pra gente, tá bom? Olha só. O craqueamento quebra, craquear é quebrar, tá bom? É uma reação química empregada industrialmente para obtenção de moléculas mais leves a partir de moléculas mais pesadas. A gente fala muito de craqueamento de petróleo, né? O que você usa como combustível é a fração mais leve do petróleo. Se você tem localidades, como é o caso do Brasil, com uma fração mais pesada de petróleo, você precisa craquear. Esse processo é caro pra caramba, tá bom? Então, olha só. Consiste em equação termoquímica. O que é uma equação termoquímica? Uma equação química com a informação da termodinâmica. No caso, uma informação de energia envolvida, variação de entalpia. Tá? Então, aqui você tem uma reação química apresentada e uma informação aqui do ΔH dessa reação. Beleza? Considere a equação termoquímica abaixo, que representa o processo utilizado em uma unidade industrial para o craqueamento do hexano. O que você está vendo aqui? Ó? O nosso hexano, cadeia normal bonitinho, está sendo quebrado, gerando butano, porque aqui são 4 carbonos só, e o nosso eteno. Beleza? Então, você está quebrando o hexano em butano e eteno. Ok? Em um experimento para avaliar a eficiência desse processo, a reação química foi iniciada sob temperatura T1 e pressão P1. Após 6 horas, a temperatura foi elevada para T2, mantendo-se a pressão em P1. Finalmente, após 12 horas, a pressão foi elevada para P2 e a temperatura foi mantida em T2. A variação da concentração do hexano no meio reacional ao longo do experimento está representada em... Se ligou que o processo é reversível? Quais são os 3 fatores capazes de causar deslocamento de equilíbrio? Fala para mim que eu discuto aqui, vai. 3 fatores capazes de causar deslocamento de equilíbrio. Concentração de componentes, pressão, temperatura. É isso. Ele está mexendo na temperatura e está mexendo na pressão. Então, ele vai causar deslocamento. O processo é reversível. Olha a dupla seta aqui. Então, a gente vai fazer um resuminho maroto aqui de deslocamento de equilíbrio, tá bom? Olha só. Primeiro, eu vou dizer aqui, ó, o que eu faço, a ação externa que o Jeff faz no sistema, tá? Eu que sou um agente externo, como é que eu vou interferir? Em que eu vou mexer nesse sistema? Tá? Como é que eu vou perturbar esse sistema? E aqui, como é que o sistema responde? Então, há um sistema que está em equilíbrio, há uma perturbação causada por um agente externo. Eu não estou lá no reator reagindo, eu estou do lado de fora. Então, eu sou um agente externo que vai causar uma perturbação. E como é que o sistema reage a essa perturbação? Ok? Então, o que eu faço? Primeiro, eu, agente externo, adiciono um componente, ou seja, aumento a concentração de um componente X do sistema. Então, eu aumento a concentração do X, eu adiciono X. Como é que o sistema responde? Ele responde tentando gastar o X. Beleza? O sistema gasta o X. Então, o sistema é sempre contra tudo aquilo que o agente externo faz, né? O agente externo faz, o sistema tenta desfazer. Sabe por quê? O sistema já estava em equilíbrio. O que o agente externo fez foi para tirar do equilíbrio, e o sistema quer retomar a condição de equilíbrio. Agora, se o agente externo, em vez de adicionar o X, retirar o X, então vai diminuir a concentração dessa substância X. Pode ser reagente ou pode ser produto, tá? O que o sistema responde? Ele responde deslocando o equilíbrio, intensificando o sentido que repõe, que produz X. Se o X é reagente, produzir X é deslocar no sentido inverso. Se o X é produto, produzir X é deslocar no sentido direto. Tá bom? Esse é o primeiro fator, concentração. Segundo fator, esse nos interessa, temperatura. Se o agente externo, se o Jeff aumenta a temperatura do sistema, o sistema favorece o sentido endotérmico.
Ele intensifica o sentido endotérmico. Tá? Agora, se o Jeff, o agente externo, resfria o sistema, ou seja, diminui a temperatura do cara, vai ocorrer deslocamento no sentido exotérmico, ou seja, o sistema vai favorecer o sentido exotérmico. Beleza? Não estou entrando nos porquês, porque senão o vídeo vai ficar longo demais. A intenção aqui é fazer algo bem sintético. Se o agente externo, ou seja, o Jeff, aumenta a pressão do sistema, o sistema vai querer diminuir a pressão. Para diminuir a pressão, ele vai produzir menos gás. Se o Jeff, que é o agente externo, aumenta a pressão, o sistema, para diminuir a pressão, forma menos gás. Agora, se o Jeff diminui a pressão do sistema, o sistema vai querer produzir mais gás para elevar a pressão. Produz mais gás. Lembrando, importante pra caramba, por favor, não esquece isso. Colocar catalisador ou retirar catalisador não acarreta deslocamento no equilíbrio. Tá? Deslocar equilíbrio significa produzir mais para um sentido. Intensificar a reação no sentido, produzir mais de um determinado componente, consequentemente produzir menos do outro. O catalisador não faz você produzir mais, o catalisador faz você produzir rápido. Com catalisador ou sem catalisador, você vai produzir a mesma coisa, a diferença é o tempo necessário para isso. Outra coisa, a adição de gás nobre no sistema, no recipiente. Gás nobre não vai reagir com ninguém, então também não vai causar deslocamento de equilíbrio. Outra coisa, se no sistema tiver algum sólido, o equilíbrio envolvendo um sólido, adicionar mais desse sólido também não causa deslocamento de equilíbrio. Tá? Então, a adição de gás nobre ou a adição de catalisador ou a adição de um sólido que constitui o sistema em equilíbrio não vai acarretar deslocamento. Fechou isso? Agora a gente vai analisar a questão. O que está acontecendo após 6 horas? Olha aqui, ó, 6 horas, aqui embaixo, 6 horas, aqui embaixo, 6 horas e aqui embaixo, 6 horas. O que está acontecendo depois de 6 horas do sistema funcionando? Eu começo com T1 e P1. Após 6 horas, a temperatura foi elevada. Opa, temperatura foi elevada. Se a temperatura foi elevada, como é que o sistema responde? Favorecendo o sentido endotérmico. Beleza? Sentido endotérmico não é esse aqui direto? ΔH positivo não significa sentido endotérmico? ΔH positivo significa reação endotérmica. Ou seja, se o processo direto é endotérmico, quando eu aumento a temperatura, o sentido endotérmico, que nesse caso é o direto, é favorecido. Esse sentido direto sendo favorecido, você vai gastar hexano, produzindo butano e produzindo eteno, certo? A variação na concentração de hexano, percebeu o que ele quer? Ele quer a variação na concentração de hexano. Então, quando eu aumento a temperatura e percebo que o sistema vai favorecer o sentido endotérmico nessa questão é o direto. O sentido direto gasta hexano, então a concentração do hexano vai diminuir. A letra A me informa que no instante de tempo, 6 horas, concentração do hexano diminui? Sim. E a letra B? Opa, também. E a letra C? Não. A letra C diz que em 6 horas a concentração do hexano começa a subir. E a letra D diz que a concentração do hexano também sobe em 6 horas. C e D já estão descartadas. Fora e fora. Porque eu sei que a concentração do hexano vai diminuir e ele está dizendo para mim que aumenta. Estou entre A e B. Depois, ao final de 12 horas, não é isso? Finalmente, após 12 horas, a pressão foi elevada para P2. Então, ao final de 12 horas, você vai aumentar a pressão. Quando se aumenta a pressão, o equilíbrio é deslocado pelo sistema no sentido de formar menos gás. Aí a gente vem aqui em cima. O sentido direto consome 1 mol de gás para formar 2 mols de gás. 1 mol de butano, 1 mol de eteno. Se ligou nisso? Então, sentido direto, de 1 mol de gás, você forma 2. No sentido inverso, com 2 mols de gás, tu forma um só. Ou seja, o direto,
1 mol de hexano gera 2 mols, sendo um de butano e um de eteno. O sentido inverso, 2 mols, sendo um de butano e um de eteno, vão reduzir para 1 mol só, que é do hexano. Então, o sentido direto expande, forma mais gás, e o inverso forma menos gás. Se alguém aumentou a pressão, não vai produzir menos gás? Produzir menos gás é de 2 mols, butano e eteno, formando um só. Se eu formo um só, que é o hexano, a concentração do hexano aumenta. Se a concentração do hexano aumenta, na letra B, ele diz que após 12 horas diminui de novo. Está errado. A concentração do hexano volta a aumentar no instante de tempo 12 horas, e isso eu só vejo na letra A. Se eu vejo isso na letra A, é o nosso gabarito aqui marcadinho, bonitinho. Bom, muito bacana essa questão. Muito bacana. Tá legal? Bom, espero que você tenha esclarecido, espero que esse resuminho aqui de deslocamento de equilíbrio tenha sido útil para você. E lembrando, a adição de catalisador, a adição de gás inerte e a adição de um sólido que já faça parte do equilíbrio não provocam deslocamento de equilíbrio, tá? Lembrou disso, você sabe tudo que você precisa para deslocamento de equilíbrio, ok? É isso, gente. Mais uma vez, como sempre, agradecendo a paciência e a atenção de todas e todos. Um forte abraço. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.